Começamos Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Rita, boa tarde. Oi, Muriel, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui com a gente ao Visão. Vamos lá, o STF autorizou a realização de novas diligências no inquérito que investiga a responsabilidade do ministro de Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o colapso que atingiu o sistema de saúde do Amazonas. A partir de agora, a Polícia Federal pode ouvir funcionários do Ministério da Saúde e de Secretarias de Saúde do Amazonas, além de pedir informações sobre a distribuição de oxigênio, medicamentos e testes contra a Covid-19. No mesmo inquérito, o ministro Ricardo Lewandowski determinou o levantamento de informações sobre gastos do governo federal com aquisição e distribuição de cloroquina. Em nota, o Ministério da Saúde disse que ainda não foi notificado sobre a decisão do STF. Vamos separar, então, as duas questões desse inquérito, começando pela primeira. Em primeiro lugar, então, Rita, vamos falar sobre a abertura das novas diligências. Qual que é a sua avaliação sobre a determinação do Pazuello e com as oitivas de funcionários do acesso às informações, inclusive a e-mails da pasta, a situação de Pazuello pode ficar insustentável no governo? Pois é, a situação de Pazuello, na minha opinião, Muriel, já é insustentável no governo há muito tempo. E assim que essa suposta responsabilidade dele no colapso do Amazonas começou a ser investigada pelo STF, ele deveria ter sido afastado pelo presidente ou deveria se afastar por escolha própria, por questões éticas. Um afastamento temporário até o fim das investigações evitaria justamente o que começa a acontecer agora, que é ainda ser ministro, enquanto os seus subordinados no Ministério da Saúde começam a ser ouvidos, o que gera, no mínimo, um constrangimento para esses funcionários, que têm de falar sobre o chefe. Pazuello já prestou depoimento, agora a PGR considerou que ouvir novas testemunhas é fundamental e, além desses funcionários públicos, também vão ser ouvidos os representantes das empresas fornecedoras de oxigênio para os hospitais de Manaus. Embora seja necessário, ao meu ver, colher depoimentos, ter acesso a documentos para se chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu, para descobrir quem é o responsável ou quem são os responsáveis pelo caos e pelas mortes de Manaus, há relatórios feitos pela própria Força Tarefa, enviada à capital da Amazônia pelo Ministério da Saúde, que revelam que já era sabido que iria faltar oxigênio para os pacientes internados e isso era sabido dias antes disso acontecer, E esse fato levou à morte por asfixia. Pelo menos 31 pacientes que estavam internados nos hospitais de Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro e esses números de mortes são do Ministério Público local. O próprio Pazuello, mesmo em pessoa, afirmou durante um pronunciamento em Manaus, quando ele estava lá no dia 11, 3 dias antes, então, das pessoas morrerem por essa falta de oxigênio, que uma cunhada dele já tinha avisado que tinha um familiar em Manaus sem oxigênio para passar o dia. E o que ele falou nesse pronunciamento? O que vai fazer? Nada, tem que esperar chegar o oxigênio, ele disse. Mesmo estando em Manaus, nos 3 dias que antecederam esse caos, mesmo com os relatórios e os alertas todos, pouco ou quase nada foi feito, tanto que 31 pessoas morreram. Se Pazuello é culpado ou se temos vários culpados, quem vai dizer isso pra gente é essa investigação, Muriel. Agora, com relação à cloroquina, de acordo com a apuração da CNN, foram distribuídas pelo governo federal 420 mil doses para tratar pacientes com a Covid e o recurso para a distribuição desses medicamentos saiu do Fundo Emergencial para o Combate à Pandemia. A informação foi confirmada pelo Exército Brasileiro. Quais os desdobramentos essa ação do Ministério da Saúde pode causar? O governo errou ao fazer esse investimento? Bom, a cloroquina é um capítulo à parte, Se o governo investe em um medicamento que a ciência já comprovou a ineficácia, ou seja, se usa dinheiro do Fundo Emergencial para o combate à pandemia, ou seja, usa dinheiro público, comprando algo que a ciência já provou por A mais B que não funciona, a gente tem aí, no mínimo, mau uso de dinheiro público, no mínimo. E o que é pior, além da cloroquina não ajudar na recuperação dos pacientes com Covid, ela ainda pode causar efeitos colaterais que não são desprezíveis, são questões cardíacas severas, consideráveis, aumento de pressão arterial, taquicardia, e isso também já foi comprovado por pesquisas científicas robustas. Aqui, nesse caso, também já há provas públicas desse posicionamento do governo federal, enviar cloroquina em vez de oxigênio para Manaus, nem precisa pesquisar muito, o próprio Exército Brasileiro, como você disse, já confirmou. E também a gente pode assistir, rever a live do dia 14 de janeiro do presidente da República, live que contou com a presença do general Pazuello, que tinha recém chegado da capital do Amazonas.
Os dois ali naquele bate-papo repercutiram a viagem, Bolsonaro comentou que a situação estava complicada em Manaus e sugeriu que o cenário poderia ter sido diferente se a capital tivesse feito tal tratamento precoce, que não existe. Ou seja, se tivesse utilizado esses medicamentos ineficazes. Esse comentário foi endossado por Pazuello na live. Então, naquele dia 14, dia que as pessoas começaram a morrer sem oxigênio, a dupla na live comentava que a culpa de todo esse cenário era dos médicos que não tinham prescrito cloroquina. As pessoas não morreram por falta de cloroquina, elas morreram por falta de oxigênio. E sobre esse assunto, a gente tem, como você disse, uma ótima reportagem no site da CNN Brasil e também agora na CNN Internacional, que foi feita pelo nosso querido José Brito com a Shasta Darlington, que é uma repórter da CNN Internacional super conceituada, que mostra que o governo federal distribuiu 420 mil comprimidos de cloroquina aos estados. Isso é grave. Mas houve também um outro fato grave, na minha opinião, e que vai ser julgado aí nesse inquérito. O Ministério da Saúde lançou um aplicativo, o Tratikov, que tinha como objetivo ajudar os médicos a diagnosticar e tratar os pacientes de coronavírus. Vários jornalistas testaram esse aplicativo, eu mesma naveguei. A gente colocava ali o nome, a idade do paciente, os principais sintomas que esse paciente fictício estava sentindo. Em todos os cenários possíveis, o aplicativo Tratikov prescrevia, adivinha o quê? Cloroquina. Você colocava ali bebê, você colocava ali sintomas de câncer. No final, cloroquina. Um colega, que é especialista em programação, analisou os códigos desse aplicativo e descobriu que em todos os cenários, independentemente da condição desse paciente, da idade e dos sintomas que você colocava ali no Tratikov, o aplicativo sempre prescrevia esses remédios sem eficácia para o coronavírus. Então aqui há, de novo, no mínimo, para ser bem legal, mau uso de dinheiro público. Esses milhões que foram investidos tanto no Tratikov quanto na cloroquina podiam ser usados para quê, na sua opinião? Na minha opinião, para a compra de vacinas, que é o que realmente vai tirar a gente dessa situação. Um spray desenvolvido em Israel é a nova aposta do governo federal para tentar conter a pandemia. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que nos próximos dias a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve receber um pedido para o uso emergencial do medicamento. Vamos ver. Vai ter um remédio, também um spray nasal que numa primeira experiência, 30 pessoas em situação grave, crítica, de 30, 29 se curaram rapidamente, a outra não faleceu. Então, na verdade, vamos dar uma margem, né? Mas 29 graves, entre 30, próximo a 100%. E o remédio é barato, por isso que não há esse clamor aí das mazadas da sociedade, né? Querem o que é caro. Como se fosse o que é caro, fosse o correto. Pode até ser, mas como regra não. Então vamos atrás disso aqui. Rita, qual que é a sua avaliação sobre o spray nasal israelense? Dá para o governo brasileiro confiar e investir recursos nesse medicamento para o combate à pandemia aqui no país? Ou corre-se o risco aí desse spray ser a nova cloroquina, ou seja, um remédio para o tratamento precoce que não tem ainda comprovação científica? Olha, eu tenho lido, inclusive ontem aqui no Visão, inclusive a gente falou sobre esse assunto, ouvindo especialistas, e a avaliação deles sobre esse spray e o que dizem os primeiros resultados são promissores mesmo. Após o uso, como o presidente disse, 29 dos 30 pacientes que já estavam contaminados, estavam com casos moderados e graves de Covid, tiveram a recuperação completa em 5 dias. É bom a gente explicar para a nossa audiência que essa droga ela é usada originalmente para câncer de ovário e está sendo testada, né, ainda está em fase 1, nesses pacientes graves de Covid. Mas essa pesquisa, embora auspiciosa, ainda é uma pesquisa e ainda demanda a fase 2 e a fase 3 de testes para que seja discutida a sua liberação para uso, né, para todo mundo, tanto em Israel quanto no Brasil. Ou seja, é tudo ainda muito preliminar. Claro que o Brasil poderia, e na minha opinião deveria participar desses testes. Parece um remédio muito bom, porque a gente tem muitos casos de coronavírus ativos, muitos pacientes graves internados. Então, acho que o Brasil poderia colaborar muito nessa pesquisa. Só que esse spray, ao que tudo indica, trata quem já está doente, age sobre a pessoa que já está com coronavírus. Mas não impediria, por exemplo, que essas pessoas ficassem doentes. Você usar esse spray e evitaria que você ficasse doente ou pior, que você espalhasse esse vírus, né? E é a vacina que faz isso, né? Quando a gente vacina, a gente impede que as pessoas fiquem doentes, a gente bloqueia essa transmissão do vírus. E Israel
onde essas pesquisas do spray estão sendo feitas, está atento a essa pesquisa, está investindo nessa pesquisa, mas está investindo mais fortemente na vacina. Israel já imunizou 1/3 da população e já está colhendo frutos dessa imunização. Estudos apontam, inclusive, que lá já houve uma queda no número de infecções, de hospitalizações entre aqueles que já tomaram a vacina. Ou seja, não é o spray que vai tirar a gente disso, por isso que Israel está usando a vacina e não o spray, mas sim a vacinação em massa. Então, eu acho que a gente tem que olhar com um pouquinho de cuidado, mas sim, é uma pesquisa que, ao que tudo indica, é muito promissora de um remédio que talvez faça muita diferença, seja algo realmente grandioso, mas para tratar quem já está contaminado. E a gente precisa, nesse momento, evitar essas contaminações. Muriel. Ainda na viagem a Santa Catarina, o presidente Bolsonaro criticou o Facebook e afirmou que a rede social está impedindo os seguidores dele de anexar imagens nos comentários das publicações, isso para prevenir a disseminação de fake news. O presidente disse que acionou a Advocacia Geral da União para verificar as possibilidades de aumento da tributação das redes sociais no Brasil. Abre aspas, com todo respeito, eu sou um qualquer do povo, proibir anexar imagens a título de proteger fake news. O certo é tirar de circulação. Não vou fazer isso porque sou democrata, fecha aspas. E o presidente disse ainda que essas redes pagam pouco imposto para operar dentro do Brasil e que é preciso tomar medidas para garantir a todos a liberdade de expressão. Rita, como é que você avalia as declarações do presidente Bolsonaro sobre as redes sociais e os bloqueios feitos por essas redes ferem a liberdade de expressão ou ajudam a coibir a propagação de fake news? Bom, acho que aqui ele misturou vários assuntos, vamos tentar separar alguns pontos. Esse assunto de redes sociais, fake news, o papel que essas mídias, novas mídias, têm no compartilhamento de notícias falsas, divulgação de teorias da conspiração, é complexo, tem várias nuances. A gente precisa realmente discutir isso, mas eu acho que nesse caso só incomodou o presidente porque ele disse que os seus seguidores não conseguiram publicar imagens com fotos nos comentários de um post dele no Facebook. O Bolsonaro tinha pedido, a gente falou disso essa semana, que os seguidores publicassem notas fiscais de abastecimento e uma discussão ali sobre impostos, e parece que muitos não conseguiram fazer a postagem dessas imagens. Então, aqui, eu acho que em vez de ligar para a AGU, para a Advocacia Geral da União, Bolsonaro deveria ter telefonado para algum jovem que entende de redes sociais, para o filho dele, o Carlos, que é especialista em assunto, para conseguir ali uma ajuda e mexer na configuração da página e aceitar comentários com imagens. Eu fiz isso hoje na minha página. Então, ali, o problema é um problema de configuração. Você entra em configurações, aí você deixa que as pessoas comentem o seu post com imagens, com GIFs. Então, me parece que foi basicamente isso o que aconteceu, que você, usuário, tem o poder de permitir que envie ou não imagens, GIFs nos seus comentários. É algo relativamente simples, tem mais a ver com isso do que com liberdade de expressão. Agora, é necessária, sim, uma discussão sobre o papel gigantesco que essas gigantes de tecnologia têm nas nossas vidas, se elas têm o direito de derrubar perfis, como fez com Donald Trump, né, que encorajou uma turba contra o Capitólio, todo mundo invadiu o Capitólio, depois ele teve as contas dele no Twitter, no Facebook suspensas. Essa é uma discussão importante que está posta e que a gente tem que fazer com especialistas, né? Quem decide o que é notícia falsa, o que não é notícia falsa, liberdade de expressão, a gente tem que defender, mesmo se a pessoa está nas redes sociais incitando crimes, compartilhando mentiras. Não é um debate simples, não dá para a gente fazer aqui agora, infelizmente, porque é tudo relativamente novo. As redes sociais são mídias novas, mas eu nem acho que foi essa discussão que o presidente Bolsonaro propôs, verdade seja dita. Mas tem algo que o presidente disse nessa mesma fala dele, que foi transmitida nas redes sociais de outro filho do Eduardo Bolsonaro, e que me preocupa fortemente. O que ele disse? Abre aspas, o certo é tirar de circulação. E ali, na sequência, ele citou o nome dos principais jornais impressos do país, que ele classificou como, abre aspas, fábricas de fake news. Daí disse, não vou fazer isso, tirar de circulação, porque eu sou um democrata. E essa frase é muito grave em uma democracia. Bolsonaro, mais uma vez, ataca o jornalismo, ataca a credibilidade da imprensa quando ele faz esse tipo de comentário. Ele incensa os seguidores contra o trabalho jornalístico e de um jeito ali descompromissado. Ele diz que tirar de circulação seria o certo, depois ele diz que não vai fazer, ora. Em que lugar fechar jornais, tirar de circulação é o certo? Me responda.
em ditaduras, né? Então o Bolsonaro, ele flerta com o autoritarismo a todo momento, em qualquer oportunidade. Então a discussão não era sobre isso. Ele aproveitou ali para mandar mais um petardo contra os jornais e contra a liberdade de imprensa. Se ele realmente fosse um democrata, como ele disse que é, ele defenderia a imprensa, ele saberia que uma imprensa livre é um dos pilares da democracia. Então, na minha opinião, ele usou um caso pontual de configuração no Facebook, uma coisa assim bem básica, para mais uma vez atacar a imprensa, o que é temerário. Obrigada, Rita. Até amanhã. Até amanhã.